Boa noite, irmãos. Aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Mais uma vez, uma alegria compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar tratando sobre o encontro com Deus, casa de Deus, o lugar de encontro com o Salvador. Eu espero que esteja bem com todos. Deus esteja abençoando a vida de cada um, a paz do Senhor, a graça de Deus seja com todos vocês. Vamos fazer uma oração para darmos início. Deus, nós louvamos o Teu nome, rendemos-te graça, Deus, por mais oportunidade de proclamarmos a palavra do Senhor. Ó Deus, por esse dia, ó Deus, em que podemos falar contigo, ó Deus, podemos ouvir a Tua voz, ó Deus, o Senhor se faz presente em nosso meio. Ó Deus, o Senhor se faz presente em nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, e que a palavra do Senhor seja aplicada em nossa vida com poder e graça. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer leitura bíblica do texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 ao 22, é o texto da nossa leitura bíblica de hoje. Nós vamos fazer essa leitura bíblica, Gênesis 20, 10 ao 22. Quem tem sua Bíblia pode ler em casa, né? Aí o texto juntamente comigo. Gênesis 28, perdão, está escrito 20 aí, é 28. 28, 10 ao 22. Gênesis 28, 10 ao 22. Gênesis 28, 10 ao 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posto na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temendo, disse: qual temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta do céu. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse é o texto nosso básico. Nós vamos estar falando nesse tema, então, casa de Deus, lugar de encontro com o Salvador. Wesley, certa vez, também teve um sono. John Wesley, o avivalista, fundador do metodismo, ele disse que sonhou um sonho que estava diante da porta do inferno, diferente de Jacó. Bateu e perguntou quem estava lá dentro do inferno. Há católicos aí? Sim, foi a resposta.
Perguntou: ainda havia luteranos, calvinistas, batistas, metodistas, presbiterianos e outros grupos? E a resposta conhecida foi sim. Cada nome citado, a resposta era sim. Já meio encabulado, perguntou se havia seguidores de Wesley. E de novo, a resposta foi sim. De repente mudou o cenário. Ele se viu à porta do céu. Formulou as mesmas perguntas. E a resposta, para a sua decepção, foi não. Já um tanto alarmado, perguntou então: mas quem está no céu? Somente cristão, respondeu o anjo. Esses nomes que você mencionou não são conhecidos aqui. Nós vamos falar dessas vidas que foram transformadas, que são conhecidas como cristão. Quem é o verdadeiro cristão? Desde o início da revelação de Deus aos homens, nós encontramos determinados em qual padrão baseia o seu relacionamento entre ele e o seu povo. A humanidade sempre aspirou, por manter um contato com Deus, um contato com o Criador. Nós vemos isso lá em Gênesis, na Torre de Babel. Os homens tentaram levantar uma torre que chegasse até os céus, na sua base humana, e para engrandecer o nome deles, criaram podemos dizer, uma religião, um nome, que iriam ser deuses. Mas nós vemos aqui nesse texto que Deus é que toma a iniciativa, escolhendo o seu povo, separando um povo. No texto de Gênesis nós já temos falado sobre isso, orientando esse povo como deve manter o relacionamento entre ele. O relacionamento de Deus é baseado na aliança, e nós podemos entender que o relacionamento com Deus é baseado por extrema lealdade, obediência, pela ausência de autossuficiência, por uma dependência crescente no Senhor e por um envolvimento real de um sentimento de cultuar a Deus em primeiro lugar, de colocar acima de tudo. E a gente sabe que uma das qualidades que nós dependemos para um encontro com Deus, a qualidade que exige do amor do cristão, nessa nossa religião cristã, é o amor. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas esse amor vem a nós por Deus em nosso coração. Antes de nós amarmos, Ele nos amou primeiro, como já falamos aí em outras referências. E quando a gente pensa na história de Jacó, a casa de Deus, lugar de encontro com o Salvador, nós vamos então fazer algumas perguntas e levantar aqui, dentro desse primeiro ponto, nós vamos dizer o seguinte: casa de Deus é um lugar de encontro com o Salvador, onde eu estou quando Deus vem ao meu encontro. Esse é o primeiro ponto. Onde eu estou quando Deus vem ao meu encontro? Onde eu estou? Sendo impossível a presença de Jacó nas proximidades com seu irmão, já estudamos isso semana passada, Jacó tratou de distanciar-se do seu irmão, tomando rumo à Síria. Cansado, longe do caminho materno, já tarde, resolveu repousar, tomou uma das pedras e fez o seu travesseiro. E ali Jacó teve um sonho. Resumindo aí todo o texto que nós lemos, Jacó estava confuso, estava com culpa no coração, estava se sentindo, podemos dizer, que havia perdido tudo. Bom, qual que é a situação de Jacó? A situação de Jacó então, primeira, de um homem em fuga, temendo a morte, sozinho, sem dinheiro, sem bens materiais. O pior é que Jacó ainda não é um servo, podemos dizer assim, entre aspas, não é um servo de Deus. O Senhor se apresentou como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não se apresenta ainda como Deus de Jacó. A experiência do pai não produz, não é garantia de salvação para o filho. Podemos dizer que Jacó está ainda sendo eleito, ainda não teve uma experiência com o Salvador, não teve um encontro com o Salvador. Jacó está no escuro, cansado, dormindo numa pedra. Essa situação é toda referente à vida mesmo de Jacó, não somente das situações
físicas e literais ali que acontecia. O pôr do sol não é apenas um detalhe na história, revela a situação de Jacó. A noite o havia apanhado. Jacó, a partir daqui até a sua volta, tinha que enfrentar a noite escura do exílio, tal como o povo de Israel depois na Babilônia, né? Tal como Israel no Egito, 400 anos, e tal como nós, né? Ainda estamos na Babilônia, figurativamente falando, nós aguardamos a terra da promessa. Jacó, como já falamos, é um enganador, seu nome significa isso. Não é muito diferente do diabo, que é descrito como astuto, enganou seu irmão, enganou seu pai velho e cego, e se apropriou da bênção que era para o seu filho favorito. A gente já estudou essa história, Deus, mesmo sabendo que Deus havia escolhido antes, dentro do ventre materno, ele não deveria ter dado uma ajuda a Deus, né? Deveria te confiar que Deus iria levar a esse caminho, cumprir as suas promessas. Por causa da sua vida de astúcia, ele teve que fugir do seu irmão, e Esaú então queria matá-lo. Na viagem de fuga, o cansaço ia dominando Jacó, e já estava chegando a escuridão. Após longa caminhada, ele estava incomodado. Como disse, se sentiu culpado. A culpa feria o seu coração. Sentia-se desconfortável. Para quem estava acostumado aos cuidados da mamãe, da Rebeca, o desconforto iria ser maior. Foi então ele descansar. Mas onde arrumar o travesseiro? Não poderia dormir sem ele. A solução foi uma pedra dura, fria, insensível. Tal como seu coração, podemos dizer. Duro, frio, insensível. Este foi o travesseiro que ouviu as lamentações de sua consciência, de suas culpas. Como a pedra que Jacó fez como travesseiro, Jacó era assim duro e insensível. Mas Deus usa essa pedra para dar uma lição na vida de Jacó. O caminho dos pecadores, podemos dizer, é duro. Não há conforto, não há segurança, não há tranquilidade. Essa pedra é representativa da vida de Jacó. Ela o seu coração é duro, mas também nós vamos ver que essa pedra representa outros pontos. Quantas vezes nós perdemos noites de sono, inquietação, medo, insegurança, preocupações, culpas, rejeições tiram o nosso conforto. O travesseiro se torna duro, como a pedra, nós não conseguimos descansar, né? Como diz o salmista, colocar no travesseiro o seu coração e descansar, né? Às vezes a gente não consegue, mas só existe um lugar onde nós podemos encontrar o descanso. E esse lugar existe perto de cada um de nós. Jacó, ele tem a bênção de Deus. Nós vamos ver Deus falando da bênção, a eleição, já havia dito que ele era o escolhido de Deus. Nós vamos ver Deus falando depois aí as bênçãos, mais à frente do texto nós vamos refletir ainda. Jacó tinha informações sobre Deus, mas ele não tinha consciência da presença de Deus. Agora ele vai passar a ter a consciência da presença de Deus. O nosso segundo ponto seria então onde Deus está. Onde Deus está na situação em que nós estamos. Onde Deus está na situação em que nós estamos. Onde Deus está na situação em que nós estamos. Deus aí tomou a iniciativa de encontro com Jacó. Nós podemos saber que o homem não pode alcançar a presença de Deus. O homem não pode alcançar a Deus, mas Deus busca o homem e ele faz isso através de Jesus Cristo. Vamos refletir nessa situação, né? Vamos referir a essa situação que Jacó se enfrenta. O lugar onde Jacó dormia. O lugar, na palavra hebraica, significa makom, que significa lugar. Ou, em outro sentido, que é esse sentido que é colocado aqui, é um lugar especificamente santo. Jacó pensava estar em um lugar comum, que parou por acaso, mas ele estava prestes a descobrir que se tratava de outra coisa.
se tratava de um lugar santo. Aí a gente lembra de Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, naquele lugar que depois é chamado de Betel, a casa de Deus, ali que Deus se revelou a ele. Ele se revela a nós. Ele se revelou a Jacó no sonho. Embora existam sonhos que revelam o estado psíquico de pessoas, embora na vida de Jacó houvesse elementos que pudessem provocar esses sonhos, mas seu sonho, ele foi uma revelação divina, uma revelação da vontade de Deus, não só para Jacó, mas para todos nós, como uma revelação que completa, né, o cânon. Nós lemos lá em Hebreus que antigamente Deus falava de muitas maneiras, mas hoje nos fala com Cristo. As maneiras que Deus fala, uma delas é pelos sonhos. Deus se revelava através dos sonhos. Esse sonho é um sonho de revelação. E lógico que Deus se revelava através de sonhos a pessoas escolhidas, como os patriarcas, como os profetas, como os apóstolos, né, como Cristo, como os discípulos, os apóstolos, e somente esses, né, que receberam a revelação divina. E Deus se revela a ele como Deus da aliança. O Deus que prometeu a Jacó era nada menos o Deus que prometeu a Abraão. Tudo que Deus prometeu a Jacó, ele havia prometido a Abraão. Exatamente quando ele pensou que tudo estava perdido por causa da sua maquinação, por causa do seu engano, Deus aparece no momento crítico para mostrar que todas as promessas da aliança, a herança, é fruto da graça. É fruto dele, da graça de Deus. Podemos dizer que Jacó não tem nenhum merecimento, mas Deus se revela a ele com graça e com bênçãos. E um ponto aqui que nós podemos destacar: a escada que nos leva para uma fonte de consolo eterno, de abrigo, de descanso, de refúgio, de segurança, de alegria, de paz, de conforto. Essa escada é apresentada a Jacó. Em verdade vos digo que verei os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Essa escada é Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Tem uma poesia que diz o seguinte: quando todos parecem conspirar contra você, quando o mundo parece desabar ao seu redor, haverá um lugar aonde você ir. Lá você pode sentir e chorar, falar da dor e vaziar os peitos cheios de mágoa. Lá é trégua de guerra, é refúgio tranquilo, é porto seguro. Vem e ancora aqui seu coração. Em que lugar é esse? O lugar está próximo aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Todos nós escolhemos lugares, caminhos errados que tomamos, e as consequências fazem o mundo desabar sobre nós, como está acontecendo com Jacó. Deus, em sua graça, se manifesta a seus eleitos nesse momento difíceis, mesmo não havendo nada de bom em nós. Deus vem ao nosso encontro quando não procuramos por Ele. Em sua graça, Ele se revela a nós. E essa escada nos coloca mais perto da bênção de Deus, mais perto da promessa de Deus, mais perto das promessas da aliança de Deus. É a providência de Deus para nos colocar mais perto dele, em comunhão íntima. Os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. As bênçãos de Deus são mediadas pela escada. Podemos dizer que os anjos são aqueles que trabalham a favor daqueles que vão ministrar a salvação. Diz isso lá em Hebreus. Nossas orações sobem a Deus mediante essa escada, mediante Jesus Cristo. E as respostas chegam a nós da mesma forma, mediante essa escada, mediante Jesus Cristo. A escada nos coloca mais perto da bênção. Deus está perto. A bênção de Deus. Nós não damos passos para subir esse degrau. Você já viu, né, aquela historinha, né, cada vai um tijolinho aqui para chegar até o céu? Isso é salvação com mérito. As bênçãos de Deus são mediadas por essa escada. Jesus é que nos leva, Deus é que vem a nós e que nos leva até Ele por meio dessa escada. O caminho já foi providenciado por Deus e podemos descansar à sombra do Onipotente. Jesus é a escada e nós
olhamos para essa escada, nós estamos perto dessa escada mediante a fé. A escada nos coloca perto do Salvador. A realização da promessa se cumpre em Jesus. É isso que Jesus disse a Natanael, que ele ia ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre ele, e está claro aqui que Jesus é a escada. Sua vinda é o único meio de comunhão com Deus. É por meio dele. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A visão da escada coloca um enganador junto ao Salvador. A visão de uma experiência culminante na vida de Jacó. Ele viu que Deus é transcendente. Ele viu que Deus se revela. Ele viu que para chegar a Deus é preciso de um mediador, de uma escada. Ele viu que Deus está perto. Ele viu o mediador, o Salvador, perto dele. Muitos precisam, mediante a fé, ter essa visão desta escada. Muitas pessoas levam a sua vida como Jacó levava antes da visão. Como se Deus não existisse, não estivesse aqui e estivesse acolá, muito longe. Estes têm que entender que Deus está aqui. Como um cântico que nós cantamos, né? Deus não está longe, mas Ele está bem perto. Não está longe sem se importar conosco, mas está bem perto. Ele está aqui. Deus está presente. A gente tende a referir a escada e a gente fala a escada de Jacó. Mas na realidade a escada não é de Jacó. A escada é de Deus a Jacó. A escada é de Deus a nós. A escada é Jesus. A escada que Jacó viu é Jesus. Diante disso, nós temos um terceiro ponto, né, que nós vamos refletir aí, que é a resposta que nós devemos dar, né, a isso. Qual que seria a resposta? Vou colocar o terceiro ponto para vocês refletirem. Então, Deus está onde nós estamos. Qual que é a nossa resposta à sua presença? Os quadros estão sendo colocados somente no YouTube, tá, meus irmãos? Então, qual que é a nossa resposta a isso? Por isso que eu estou dando um tempinho aqui, né, que eu estou passando as imagens lá no YouTube de cada ponto. Então, Deus está em nós e estamos onde nós estamos, na situação em que nós nos encontramos. Deus está aqui, Deus está perto de nós. E qual que é a nossa resposta a isso? Qual que é a atitude de Jacó? Jacó se sentiu um sem teto, tinha abandonado a sua casa, mas o sonho da escada levou para uma casa melhor, né? Levou para o mundo aberto, podemos dizer assim. A casa de Deus é o mundo, né? Deus criou o mundo. A casa de Deus, Deus está presente em todo lugar, mas aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, de forma especial, Deus estará. Ali é a igreja, onde o povo de Deus está reunido, como diz Mateus 18, né? Onde há 2 ou 3, disse Jesus, reunido em meu nome, ali estarei. Jesus está presente aonde o seu povo está reunido. Ali é Betel, a casa de Deus, aonde nós vamos, nos reunimos, aonde nós estamos juntos. A casa de Deus, aonde Deus se revela. Aqui é Betel. Todo lugar é lugar de orar. Todo lugar é lugar de servir a Deus. Todo lugar é lugar de desfrutar o amor de Deus. Você vê que Moisés está num local diferente de Jacó. Mas a mesma coisa foi dito a Moisés. A mesma coisa é dito a nós. Deus está perto, aonde o povo está reunido com seu Deus. Deus é onipresente. Mas de uma forma especial, ele está na casa de Deus, ele está no corpo de Cristo, onde ele se revela. Aqui nós vemos que a resposta de Jacó foi levantar um altar, um topo de pedra, uma rocha. No sonho, o topo de pedra estava o Senhor erguido de pé. Jesus estava ali perto do topo de pedra. Ele ergue uma rocha e unge com óleo. Podemos dizer então, a rocha é Cristo.
Jesus é a pedra da nossa salvação. E ele erige uma pedra de pé, ele levanta uma pedra, simbolizando então que Jesus é a bênção. Logo veremos que a pedra se tornou significativo na vida de Jacó. A pedra é um memorial, tanto para o bem como para o mal. O tema seria para Jacó um memorial de encontro dele com a graça de Deus. Às vezes, Jacó, a pedra quer mostrar o mérito de Jesus, o mérito de Jacó no sentido, por exemplo, quando ele vai tentar conquistar Raquel, pela força ele levanta uma pedra, uma rocha. Nós vamos referir isso mais à frente. A pedra vai seguir Jacó, mas a pedra de salvação é Cristo. Ela é sem mérito, não é mérito nosso, é graça de Deus a nós. E Jacó então levantou esse altar, ele levantou um lugar de adoração, um lugar de memorial. Todo lugar é lugar de reverência a Deus, de pureza, de testemunhar do amor de Cristo. Quando nós contemplamos a escada, nosso coração duro e insensível pode tornar-se um altar de adoração. Nossa vida pode brilhar como o azeite do Espírito Santo. Deus nos ungiu com o seu Santo Espírito. Betel é lugar de adoração. E a segunda resposta que a gente pode dar, primeiro é esse lugar de adoração. E é lógico que a adoração não se faz sem amor. Então a segunda resposta é de amor e compromisso. Betel fica no centro de uma cidade, entre uma cidade e outra. Ela e Betel deve ficar no centro da nossa vida. A adoração a Deus deve ser o centro da nossa vida. Betel é o lugar de entrega de dízimo, é o lugar de compromisso. Ali Jacó prometeu entregar o dízimo. Todo lugar onde a escada está presente é Betel. Todo lugar o povo está reunido em nome de Jesus é Betel. Betel é lugar de amor. Amor incondicional ou condicional? Aqui uma pergunta, que nós vamos ver um erro de Jacó, que ele terá que aprender ainda. E talvez seja um erro nosso, com respeito à forma como nós lidamos com a nossa religião. Aqui vimos uma falha na resposta de Jacó. A resposta de Jacó foi: Deus já havia prometido a ele bênçãos gratuitas, graça de Deus, apesar de Jacó não merecer. Mas Jacó dá uma resposta, e podemos dizer que uma resposta condicionada. Se me abençoares, e não com a fé de Abacuque, ainda que a figueira não floresce. Ou seja, a resposta de Jacó é condicionada à bênção de Deus. Jacó queria pão e roupa. As necessidades materiais muitas vezes nos incentivam a buscar o Senhor. E podemos buscar o Senhor somente por causa disso, por causa das coisas que Ele nos dá, e não por causa do Salvador e por causa dele. Deus pode nos dar bênçãos materiais, mas o mais importante é um compromisso de fidelidade com o Senhor, e esse compromisso de fidelidade com o Senhor, ele tem que ser incondicional. Ele tem que ser incondicional. Podemos amar a Deus de modo de Jacó, condicionado às suas bênçãos. E Jacó voltou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar na viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir em paz, tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Como que Deus seria o Deus de Jacó? Se o Senhor abençoar. Não resta dúvidas que a experiência de Jacó foi extraordinária. Todavia, a sua resposta aqui não foi uma das melhores possíveis. Não foi um amor incondicional. É um amor que se baseia na condicionalidade. Eu amo desde que haja algum retorno. É um amor extremamente materialista. E muitas pessoas têm buscado a Deus dessa forma. A adoração, o culto, a devoção está totalmente ligada ao que se vê. Eu vou entregar o dízimo, mas eu entrego o dízimo se o Senhor me abençoar. Eu amo desde que haja algum retorno. É um amor, então, extremamente materialista. É um amor que busca o seu próprio interesse. Está voltado para si mesmo. Honra-me que serás honrado. Não aquele amor de
Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu crerei no Senhor. O texto depois vocês podem ler lá de Abacuque, né? Capítulo 3, me parece. Agora, meus irmãos, qual que é a nossa resposta de amor a Deus? É um amor condicionado ou um amor incondicional? Porque o amor de Deus para conosco é incondicional. Não depende daquilo que fazemos e do que somos. Conclusão. Algumas considerações devemos fazer aqui. Nossa vida, como a de Jacó, é uma viagem. Nós estamos no exílio. Nós não podemos passar por ela sem um encontro com Deus, sem um compromisso com Ele. Você já teve esse encontro com Deus? Deus já se revelou a você? Onde nós estamos, nós precisamos encontrar a Deus. Jacó teve que fugir de sua casa, e seu nome significa enganador. Ele enganou seu pai e recebeu a bênção que por direito era de seu irmão. Fugiu, foi para Arã, onde vivia seu tio Labão, para escolher uma esposa. No caminho parou para pernoitar e teve esse sonho. Viu uma escada que alcançava o céu. Jacó viu o Senhor, que prometeu lhe dar a terra sobre a qual estava deitado e abençoar todos os povos da terra por meio dele e seus descendentes. Sozinho, numa terra estranha, recebeu a promessa de uma vida plena em um futuro com Deus. Nesse encontro com Deus, nós experimentamos a experiência da graça. Deus se revela a nós de forma graciosa. Você já descobriu isso pela fé? Onde estamos, nós precisamos encontrar com o Salvador. Temos que ter a visão da escada. É interessante saber que Jesus se descreve como a escada de Jacó, a porta dos céus. Ele é a ponte que nos leva à presença de Deus. E precisamos dar uma resposta a Deus. Então, Jacó deu o nome àquele lugar, Casa de Deus. E como era de se esperar, fez um voto que pareceu mais um negócio do que uma promessa. Se Deus estivesse com ele na viagem, o levasse de volta à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus. Mas é perturbador verificar a graça de Deus, que continua nos amando apesar de nós. Deus estará com Jacó, como prometeu. Deus estaria com ele. Apesar de Jacó, Deus estaria com ele. E ele teria experiências duras por causa dos seus pecados, consequências do seu pecado. Muitas vezes nós tomamos caminhos duros na vida, mas Deus não nos abandona. Deus está aí. Deus está, como nós cantamos naquele hino, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Deus está perto de nós. Que Deus abençoe a cada vida, a cada irmão. Eu agradeço mais uma vez os ouvintes, aos irmãos e às irmãs aqui presentes. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome porque o Senhor nos revelou a tua salvação. O Senhor nos revelou Jesus Cristo. Por meio dele nós temos comunhão contigo. E se há alguém ainda que ainda não teve essa experiência, esse encontro, o Senhor possa se revelar a ele. Abre esse coração. Que teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que o Senhor possa depositar a fé nesses corações. Abrir esses corações para compreender a mensagem do Senhor. Não permita que Satanás venha roubar a semente nesses corações. Ó Deus, e que ela venha frutificar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Amém. Obrigado. Boa noite para todos.